do Senhor. Êxodo 15, versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Amém? Podeis tomar assento. Você pode ignorar a história ou aprender com a história. Nós podemos ignorar a história ou aprender com ela. E Deus, Ele trata com o seu povo e vai levando eles pelo deserto e vai mostrando em cada situação o que eles precisariam. E eles chegam a um lugar de águas amargas. Esse é o lugar que, caminhando pelo deserto, se achegaram ali, e não tinha, depois de 3 dias de caminhar, não tinha mais água para beber, e quando encontra a água é amarga. Então tudo que nós temos no nosso dia é olhar para a história, aprender com o que os nossos antepassados já viveram, olhar para aquilo que nós mesmos já vivemos e podemos aprender com aquilo que já passamos. Porém, a grande verdade do nosso dia a dia é que pouco aprendemos com a história, ou pouco aprendemos com a vivência da vida. Em determinado momento da nossa vida, julgamos ter aprendido. Porém, nossa tendência é repetir os mesmos erros. Quantas vezes pensamos: não, eu já aprendi, eu já passei por isso, meus pais já passaram por isso, eu já sei como lidar com isso, mas nos pegamos nos mesmos erros, nos mesmos fracassos, repetindo a mesma história. O apóstolo Paulo, quando ele estava formando a igreja de Coríntios, capítulo 10, ele traz a lembrança do povo de Israel. E ele diz assim no capítulo 10 de 1 aos Coríntios: ora, irmãos, não quero que ignoreis nossos pais. Estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E ele continua, diz: não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. E não forniquemos como algum deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também algum deles murmuraram,
e pereceram pelo destruidor. Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Ora, pois, que cuide estar em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então o apóstolo Paulo, ele traz para uma nova igreja, dizendo, olha para a história, olha para o passado, olha como agiram os nossos pais, olha como eles se portaram na caminhada da vida, e nós temos que olhar para não errar da mesma maneira. Muitas vezes, o nosso irmão Fernando, ele estava ministrando no louvor, e ele disse, o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo é a palavra de Deus. Tudo é a palavra de Deus. Tudo é as bênçãos de Deus para a nossa vida. Então não devemos abrir mão daquilo que Deus tem nos ensinado, porque Deus é o mesmo. Então quando Deus está ensinando o seu povo, e nós temos que olhar para a história, para não cairmos nas mesmas tentações, não cairmos nos mesmos erros. Então Israel, ele chega a um determinado lugar, depois de andar 3 dias, não encontra água, e o que eles fizeram? Versículo de número 24 diz, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Quantas vezes nós, ao nos depararmos com uma situação difícil, nós procuramos alguém para lançar a culpa. Jogamos sobre alguém a responsabilidade. Isso está acontecendo por sua causa. Você é o culpado. Versículo 25 diz, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas tornaram doces. Ali lhes deu estatutos, uma ordenança, e ali os provou. A provisão. A provisão de Deus, ela vem quando nós clamamos. Quando pedimos. A provisão é uma graça, é algo que você não merece, mas quando clamamos ou reclamamos, alcançamos. O que é a palavra reclamar? É clamar 2 vezes. É buscar sobre um determinado assunto, sobre uma determinada situação, a mesma coisa. Reclamar é clamar 2 vezes, voltar a clamar. Então Deus mostra ali a provisão, Deus mostra ali a sua graça. Sempre que buscamos ao Senhor, ainda que não mereçamos, Ele pode nos dar a provisão. Não é porque merecemos, não é porque somos bons, bom é o Senhor. Então quando clamamos, Ele nos dá, Ele nos abençoa, Ele traz a provisão que tanto necessitamos. Deus intervém. Nesse momento, do versículo 25, Deus lhe deu leis e pôs à prova. Olha que interessante, no meio de uma reclamação, no meio de murmuração, Deus diz, olha, eu vou dar para vocês leis, eu vou dar para vocês os estatutos, e vou dar uma prova. Vou provar vocês. Eu quero provar vocês. Eu quero que vocês sejam provados. Deus os pôs à prova. Algo que nós devemos aprender na nossa vida. O deserto não é por acaso. Tudo que nós passamos não é por acaso. Tudo que nós
estamos muitas vezes reclamando, murmurando, não é por acaso. Tem um final e nós temos que buscar o que é esse final, o porquê desse final. Deus pôs a prova no deserto, deu estatutos, deu leis para que eles cumprissem e para que eles fossem testados, fossem colocados à prova. Deus prepara o deserto como prova. Deus prepara a tua vida e na tua vida tem provas. Todo dia nós somos provados, todos os dias nós somos testados. Veja que o apóstolo Paulo disse que são figuras para nós. O apóstolo Paulo, ele apresenta a história de Israel e diz: é figura para nós. Aprenda com eles. Onde eles erraram, nós não precisamos errar. Onde eles foram idólatras, nós não precisaremos sermos idólatras. Onde eles fornicaram, nós não precisaremos fornicar. A história nos mostra as várias fases em nossa caminhada. Nós podemos olhar para Israel e ver Israel em várias fases. Como Deus, Ele nos deu inverno, verão, outono, primavera. Cada uma tem a sua fase. Cada uma é uma fase da nossa vida. Nós podemos olhar Israel em tempo de abundância. Quando Deus te dá com abundância, onde estão os teus olhos? Para o alto. Eu gosto de ver futebol e quando o jogador faz um gol, o que ele faz? Ele olha para o alto. Oh, que bom, eu estou me dando bem, eu estou acertando, eu estou conquistando, foi um gol maravilhoso. E às vezes ele olha para o alto e aponta. Muito obrigado. É o tempo de abundância. É o tempo que estamos sendo abençoados. Há uma outra fase, a fase da expectativa. Quando você tem uma expectativa, o que você faz? Você olha para frente. Está olhando para frente. A palavra do Senhor diz que Moisés, ele andava como vendo invisível. Ele não ficava parado, olhando o que o povo estava falando. Ele tinha uma expectativa, chegar à terra prometida. Então quem tem uma expectativa, olha para frente. A terceira fase é o desapontamento. Quando nós estamos desapontados com algo, quando algo não está acontecendo como nós gostaríamos, para onde está o nosso olhar? Para baixo. Quantas vezes andamos de olhar baixo? Quando chegamos ao ponto da reclamação, nós estamos um tempo em nosso país que é só reclamação. Reclama disso, reclama daquilo, reclama não sei de que mais. É um tempo de reclamação. Quando nós estamos nesse tempo de reclamação, que nós estamos olhando para trás. Olha como eu era feliz. Olha como eu tinha. Ou como era uma bênção. Olha como tudo era bonito lá atrás. É interessante como o passado sempre é bonito, né? O passado, eu gosto daqueles vídeos que se coloca, olha, nós andávamos de carrinho de rolemã, nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo, dava banho no cachorro na torneira, e o cachorro não morria, lavava com sabão. É bonito esses vídeos, mas quem quer voltar nesse tempo? Ninguém quer voltar. Algo que eu aprendi quando eu fui para Angola, fui fazer uma missão em Angola e eu sou muito observador. Chegando lá eu percebi que Angola estava vivendo o que nós já tínhamos vivido há 40 anos atrás. Mulheres com lata de água na cabeça, não havia emprego, as pessoas na rua. E eu, olhando tudo aquilo, disse, nós já passamos por isso. Já vivemos isso. Um tempo de insegurança, um tempo de tensões. Então a reclamação, ela nos faz o quê? Olhar para trás. Era isso que o povo de Israel mais gostava de fazer, reclamar. Quando nós estávamos lá no Egito, nós éramos felizes. Quando nós estávamos lá no Egito,
nós tínhamos carne, nós nos assentávamos em volta das panelas de carne. Então é a reclamação. E muitas pessoas estão vivendo nessa fase. Tudo reclama. O tempo passado era maravilhoso. Não tem visão para frente, está preso ao passado. Quando chegamos à fase da provisão, nós olhamos em volta. Por que que os testemunhos, quando ouvimos, nos enchem de esperança? É a provisão. Deus ainda continua fazendo. Então Deus pode prover. Aí nós começamos a olhar em volta. Olha, Deus pode, Deus faz, Deus cura, Deus abençoa. Olha, nesse tempo de crise, há uma empresa que está prosperando. Olha, o irmão comprou um carro. É o tempo da provisão. Nós começamos a olhar em volta. Se Deus fez com ele, pode fazer também comigo. Não é porque eu mereço, é porque é o tempo da provisão. Deus é abençoador. Então são as fases que nós passamos. A prova no deserto, ela tem 3 testes: o tempo, a fome e a sede. São coisas que nós temos que vencer. O tempo. Coisa mais difícil é suportar o tempo, esperar o tempo. Quantas pessoas, por não saber esperar o tempo determinado, se precipitam, voltam para trás, desistem, param tudo, quando estava muito próximo a conquistar. Versículo 16, capítulo 16 diz assim: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da saída da terra do Egito. Depois de passarem 3 dias sem água, eles continuam caminhando. E a Bíblia vai nos dando na história o tempo que eles estavam gastando. Aos 15 dias, depois do segundo, aos 15 dias do segundo mês, depois da saída do Egito. Então estava aí mais de 40 dias, 45 dias já, que estavam nessa trajetória. Agora se passaram já mais de 40 dias. Então o que aconteceu? Depois de 40 dias, depois de ver a provisão de Deus, depois de estarem em um lugar de manancial, de Deus ter cuidado de cada um deles, de Deus ter guardado eles, então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas, depois da provisão. O que nos acontece depois da provisão? Quantas vezes Deus acabou de nos abençoar e na semana seguinte nós voltamos a reclamar. Nos esquecemos das bênçãos que Deus nos fez. Nos esquecemos daquilo que Deus nos concedeu, um tempo de tranquilidade, um tempo de paz. Então vieram a Elim e ali havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, ali se acamparam junto das águas. Mas a vida continua. Nós continuamos. Todos nós gostaríamos de parar no melhor dia da nossa vida. Todos nós gostaríamos de estar no melhor dia. Mas a vida tem muitas coisas para nos ensinar. Por isso a palavra do Senhor diz: ali lhes dei estatutos e uma ordenança, e ali os provei, para que eu o prove. Capítulo 16, então, começa uma nova fase na vida de Israel. Versículo 2 diz: e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Mais uma vez, a murmuração. Mais uma vez, se voltando para outra pessoa.
Esses dias li algo muito interessante sobre os críticos de igreja. Quem são os críticos de igreja? Aquelas pessoas que nada está bom, mas perguntam: o que você faz para mudar a igreja? Aí eu mudo de igreja. Eu mudo dessa, vou para aquela, vou para aquela, vou para aquela. E se tornou um crítico de igreja. Profissão, crítico de igreja. Até sair e começar a usar a internet e criticar quem está indo na igreja. É uma estratégia do inimigo. Você é chamado para fazer a diferença. Você é chamado para ser a diferença. E aqui o povo novamente, eles se levantam contra quem? Moisés e Arão. E começam a murmurar contra Moisés e contra Arão. Até chegar ao ponto de Moisés e falar com Deus. Versículo 7, ele diz assim: amanhã vereis a glória do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? Olha, amanhã Deus dará a resposta. Porque vocês não murmuraram contra Moisés nem contra Arão. Vocês murmuraram contra Deus. Contra Deus. Mas amanhã Deus dará a resposta. Ele diz: quem somos nós? Por que vocês estão se voltando contra nós? Quem sou eu? Versículo 8 diz: disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Quando você se queixar, lembre-se que Deus é que está no controle de todas as coisas. Quem é que está no controle de todas as coisas? É Deus. É Deus que permite muitas coisas. É Deus que, mesmo muitas vezes nós buscando a coisa errada, Deus permite. Mas Deus está no controle. Então, quando começamos a murmurar, nós estamos murmurando contra Deus. O que diz a palavra? Olha, não fale do teu governante, não fale do rico em nenhum momento, porque os pássaros podem ouvir e levar a tua voz, e virá contra você algo muito ruim. São algo que a Bíblia vai nos ensinando e nós não vamos aprendendo. Não culpe outra pessoa, você está em teste. Você é que está sendo testado e aprovado. Você que está passando por um teste de dificuldades e muitas vezes tem que aprender a lidar com cada situação. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 78, no versículo 25. Moisés promete a eles o quê? Olha, amanhã, é a palavra de Moisés dizendo: amanhã vai ter muita carne, amanhã vai ter muito pão. E nós olhamos tudo aquilo e eles começaram a reclamar do pão e da carne. Não foi o bastante. Mesmo toda manhã caindo pão, um pão que eles nunca tinham visto. Por isso era o maná. Maná é, o que é isto? Da onde veio isto? Todas as manhãs havia no terreno pão. E havia cordonizes para que eles comessem carne. Tudo que eles pediram, Deus enviou. Tudo que eles estavam buscando, Deus enviou para eles. Veja o que diz Salmos de número 78, que é também contando as histórias. Asaf, ele conta a história do povo novamente. Ele faz em versos, em canções, tudo aquilo que o povo passou e como o povo respondeu aos testes. No versículo de número 25 ele diz assim: o homem comeu o pão dos anjos, e ele lhes mandou comida a fartar.
Qual era o pão que eles estavam comendo? O pão dos céus. Deus enviou o pão dos anjos. Comida espiritual. Apóstolo Paulo, ele ensina que quem que estavam com eles? Quem é que estava caminhando com eles? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quem caminhava com eles? Cristo. Quem estava no seu dia a dia? Cristo. Quem era o pão que eles comeram? Cristo. Jesus disse: eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão dos anjos. Eu sou o pão celestial. Eu sou a comida espiritual. Muitas vezes nós não nos apercebemos que Deus está nos provando, Deus está nos testando no nosso caminhar. Muitas coisas podem não estar acontecendo como você gostaria, mas se você murmurar, e aí Paulo ensina ao seu povo: não murmureis como eles murmuravam, não se faça iguais a eles, não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram, e pecaram e pereceram pelas serpentes. Não faça como eles fizeram. O que nós devemos aprender com a história? Olhar, não é tempo de murmurar, não é tempo de reclamar, é tempo de agradecer a Deus. Capítulo 17, abra a tua Bíblia no capítulo 17, diz assim a palavra. Capítulo 17 de Êxodo. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Contenda é diferente de murmuração. Tudo começa com murmuração, como queixa, e chega na contenda. A guerra, a luta. O que é uma contenda? Contenda é a pessoa franzir a testa. Olha, ou você nos dá água, ou nós te matamos. Ou você dá um jeito nisso, ou nós acabamos com você. Era esta ameaça que o povo fazia a Moisés. Então contendeu. É diferente de murmurar, é diferente de reclamar, é diferente de clamar, é contendeu. Quantas pessoas, quando estão no seu teste, eles entram em guerra pessoal. Você é culpado por isso. A culpa é sua. Você faça isso. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? A insatisfação carnal, contender, franzir a testa, ficar zangado. E a palavra é: por que tentai ao Senhor? Por quê? Por que vocês estão tentando contra o Senhor? Vocês estão em teste. Vocês estão sendo provados. E no versículo de número 4 diz: e clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. O que farei com esse povo? Daqui a pouco eles vão lançar pedras em mim. Nós estamos procurando em quem lançar pedra. Nós estamos procurando quem matar. E nós vamos nesse embalo, né? Quem que nós vamos matar dessa vez?
Matar com a voz, com as palavras, com os pensamentos. Quem que nós vamos matar dessa vez pelos nossos fracassos? Em quem que nós vamos atacar pedra? É história. O povo estava ali pronto para matar Arão e matar Moisés. E Moisés não tinha outro lugar a não ser clamar a Deus. E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará, daqui a pouco eles vão me matar. Quando você afronta o líder e está perguntando: Deus está conosco? É uma dúvida. Será que Deus está conosco? Será que Deus, Ele realmente está conosco? Será que Deus realmente, Ele ainda caminha com o seu povo? Será que Deus realmente Ele está conosco? Quando nós temos dúvida se Deus está ou não conosco, nós atacamos o líder. Nada acontece. Nada acontece. E atacamos o líder. Queremos matar o líder. Porque matando o líder, se levanta outro líder. Mas muda o problema? Não. Continua tudo da mesma forma. Porque o problema não é o líder. O problema sou eu. Quantas pessoas dizem: eu vou mudar para os Estados Unidos? Vai mudar o problema? Não. Porque o deserto está em você. O teste está em você. E onde você estiver, você vai ter que vencer o teste. É uma prova. Você tem que vencer a prova. Não importa para onde você vai. Não importa em que lugar você esteja, você tem que vencer. Versículo 7 diz: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Lugar de contenda. Qual é o lugar de contenda? Quando eu não sei se Deus está comigo. Quando eu não tenho a certeza que Deus está caminhando comigo. E eu busco pessoas para que eu possa apontar, para que eu possa matar. Eu sempre aprendi que onde nós estivermos, temos que fazer a diferença. Eu e Deus sou a maioria. Você não depende de governos, você depende de Deus. É a bênção de Deus. Nós, muitas vezes, nos esquecemos disso. Se fulano entrar, se fulano não sair, se não matar fulano. Estamos sempre tentando matar o líder. Mas o problema é o líder? Não. O problema sou eu. O problema é o meu teste. Se eu não me vencer, se eu não vencer o meu teste, eu vou matar líderes. Eu vou ficar trocando de igreja, eu vou ficar trocando de deputado, de vereador, de partido, de presidente, enquanto eu não vencer o meu deserto. O problema não é o líder, o problema sou eu. Deus tem um compromisso com a sua vida. Pode em volta estar deserto, Deus prova isso. No meio do deserto, Ele traz um oásis. 12 fontes, 70 palmeiras. Onde aconteceu isso? No meio do deserto. Quando você busca Deus, Deus faz um oásis no meio do deserto. Mas o que eles pararam? Em que lugar eles pararam? Eles pararam no lugar da contenda. A pior coisa para uma nação é a contenda. A pior coisa para uma nação, a pior coisa para dentro da igreja, a pior coisa para uma família é a contenda. É o franzir a testa, é o eu quero dessa maneira. Isso se chama Massá Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Porque tentaram quem? Moisés? Não.
tentaram ao Senhor. Quando nós investimos contra uma liderança, nós estamos investindo contra Deus. O que diz a palavra? Que Deus quem coloca os líderes, que Deus que levanta governo e tira governos. É Deus. Nós não entendemos as coisas. Muitas vezes vem um líder na nossa nação para que nós sejamos ensinados, para que nós sejamos ministrados. O que é necessário? A humildade. O que nos tira do deserto? A humildade. A única coisa que pode nos tirar de um deserto é a humildade. Provérbios capítulo 28, versículo 25 diz assim: o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prospera. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prospera. Não parar em contendas, não parar em guerrinhas pessoais, não ir com aqueles que se levantam, vão matar esse, vão matar aquele. Buscar em Deus. Deus leva o povo ao deserto para lidar com os hábitos do Egito. Esse povo, eles estavam 400 anos no Egito. Havia um hábito. Quando Deus te tirou do Egito e te trouxe para ser o seu povo, algo que Ele precisa tirar de nós é o hábito do Egito. É o hábito do Egito. Porque muitas pessoas não conseguem se firmar na palavra, porque querem manter os hábitos do Egito, querem voltar ao Egito, querem viver como se estivessem no Egito, querem viver com os mesmos conceitos do Egito. Então Deus trouxe eles para o deserto para arrancar os hábitos do Egito. Qual deserto tem sido o nosso teste? Qual é o teu deserto? Em que deserto você está sendo testado? Família? Quantas pessoas estão sendo testadas na família? Essa minha família é terrível. Mas foi aí que Deus te colocou. Você vai ter que vencer. Filhos. Quantas pessoas, os filhos se tornaram o seu deserto? O casamento, o lar. Quantas pessoas têm lidado com um deserto no trabalho? Quantas pessoas? Eu conheço pessoas que ganham muito bem, mas estão estressadas. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo: eu não aguento mais voltar naquela empresa. Se eu arrumar um trabalho que eu ganhe metade, eu saio de lá. Metade, eu saio de lá. Mas será que Deus quer que você saia ou que você vença o deserto? Será que aquilo não é um teste para você? Aprender a lidar com a humildade? Parar de entrar em contendas? O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quem escreve isso? Um homem sábio, que viu muitas contendas no dia a dia, muitas guerras. Ele diz: olha, o orgulhoso de coração levanta contendas. Quantas vezes levantando contendas, achando que estamos cheios de razão, mas o que realmente temos é orgulhos. Somos orgulhosos, somos vaidosos, não queremos abrir mão, não queremos perder, não queremos entregar. Então, há um deserto. Muitas vezes a finança é o nosso deserto. Como é difícil muitas vezes lidar com finanças. Como é difícil. Como é difícil lidar com finanças. Estava vendo um vídeo ontem sobre um colombiano, e ele trazia a diferença
da Colômbia e do Japão. Ele dizia, no Japão, se aplaude quem trabalha. Se aplaude quem trabalha. Não é quem enriquece rápido. Aqui no Brasil nós aplaudimos quem? O jogador que em 3 anos enriqueceu. Um cantorzinho que saiu do nada e no outro dia está desfilando com os melhores carros. E nós aplaudimos. Nunca perguntamos como veio seu ganho. Aplaudimos. Queria ser igual. Ele falou algo que me ficou martelando em meu coração. No Japão, quando uma pessoa ganha na loteria, ela não conta para ninguém, porque é vergonha. Ele conseguiu prosperidade sem trabalho. Então ele tem vergonha de falar que ele ganhou na loteria. Aqui no Brasil nós aplaudimos quem ganhou na loteria. Olha que bênção, ganhou na loteria. Aplaudimos aquilo que não é o correto. Então finanças pode ser o nosso deserto. Como lidar com ela? Onde você for, o seu deserto estará com você. Onde você estiver, não pense que mudando de lugar, o deserto vai mudar. Porque o deserto é o seu teste. Onde você estiver, você tem que vencer o deserto. E enquanto você não vencer o deserto, você não entra na terra prometida. Você não sai daquela situação. Eu gosto muito de uma passagem que Deus diz ao povo assim: olha, eu tenho observado vocês não estão cansados de ficar em volta dessa montanha? Como se Deus estivesse falando, eu estou, de olhar vocês. Vocês sempre voltam ao mesmo lugar. A nossa vida tem sido em círculo, sempre voltando à mesma situação, sempre voltando aos erros do seu pai. Tudo aquilo que você condenava em seu pai, você está fazendo a mesma coisa? Ou você aprendeu com a história do seu pai? Ou você aprendeu com os erros de ontem? Ou nós estamos, ai como eu era feliz lá atrás. Quando nós achamos que nós éramos felizes, e somos infelizes hoje, começa a reclamação. Quando é que eu começo a reclamar? Olhando para trás. O que eu vivi ontem, eu não devo viver mais. O que eu vivi ontem, já passou. Eu tenho uma nova oportunidade hoje. Então, vencer o deserto. Paulo diz que eles foram consumidos, eles foram mortos pela serpente. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes no deserto. Pereceram. Quantas pessoas estão perecendo nesta vida, sem alegria, sem paz? A sua vida se tornou murmuração, reclamação e contenda. Chega um momento que vem a contenda. Eu quero matar aquele que me trouxe esse problema. É o que o Brasil está vivendo hoje. Vamos matar. Vamos matar aquele outro. Vamos matar esse. O povo começou a desejar mortes. E se aplaude hoje quando existe uma morte. Ah, morreu, bem feito. Falava contra a vacina, bem feito. Ah, morreu, bem feito. Falava a favor da vacina, bem feito. Onde nós chegamos? Desejar a morte dos próprios irmãos. Nos alegrarmos com a morte dos próprios irmãos. Onde chegamos? Olhamos para a história e mudamos a nossa maneira de ser, porque muitos morreram no deserto por causa da serpente. Mas Deus coloca ali no deserto a salvação para a morte da serpente. Disse para Moisés: levanta uma serpente de bronze, e todo aquele que olhar para ele será curado. Quem era a serpente ali no deserto? Jesus Cristo. Para vencermos os dias de hoje, para não morrermos no deserto, temos que olhar para Cristo. Olhar para a cruz. Olhar para o Senhor.
Eu não sei que deserto você está sendo provado. Só vai sair dele vencendo ele. Só vai sair dele enfrentando. Só vai sair dele olhando para a história e aprendendo com a história. Você pode ignorar a história, mas ignorar a história tem um preço muito alto. Ignorar a história nos custa muito alto. Se não olharmos para a história e vemos o que já aconteceu com aqueles que caminharam por certos caminhos, nós vamos ter o mesmo fim. Se não olharmos para as nações que agiram como nós estamos agindo hoje, teremos o mesmo fim das nações que estão em decadência hoje. O mesmo fim. Se não olharmos para aqueles que estão errando, ou para os nossos erros, e não mudarmos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de andar, se continuarmos em murmuração, em queixas, em contendas, o fim é certo: morte no deserto. Quantos querem vencer? Deus, Ele nos prova para nos aprovar. Onde você estiver, é o seu deserto. Não é o lugar que você vai. Não é o lugar que você muda. Não é para onde você está se mudando. É como você está se mudando. Eu sempre aprendi, quando eu mudo, em minha volta, tudo muda. Quem precisa mudar não é os outros, sou eu. E como é difícil nos mudar. Como é difícil aceitar que eu sou falho, que eu erro. E erro muito. Como é difícil. Eu preciso mudar. Mas não errar onde eles erraram. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Que bom que eu posso vencer. Que bom que eu posso mudar. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Peça para que o Senhor tire dos seus lábios a murmuração, as queixas, as reclamações, as contendas, o franzir a testa. O final é franzir a testa, desejar matar. E nós já estamos vivenciando isso. Quantas vezes nos pegamos desejando que morra fulano ou que morra ciclano? Senhor, tenha misericórdia de nós. Fale com Deus nessa manhã. Diga que você está pronto a ouvir a sua voz. Diga que você está pronto para uma mudança, para uma transformação. Que esse velho homem, ele não venha sobressair, mas que Cristo, Ele permaneça em nós. Que Cristo venha nos ensinar. Que venhamos aprender a humildade. Como vencer o orgulho. Como vencer o orgulho que entra no nosso coração. Um orgulho maligno. Para que nós possamos prosperar. Possamos ir além de onde nós estamos, rodando em círculo. Sempre sonhamos um país melhor para os nossos filhos, mas rodando em círculo, sempre nas mesmas coisinhas, sempre nas mesmas intrigas, sempre nas mesmas contendas, vamos entregar aos nossos filhos o pior do que nós recebemos. Seremos uma geração de fracassos, se não aprendemos em Deus, se não habitar em nós a cura e a libertação, se não entrar em nós a libertação desse orgulho maligno que toma conta da nossa mente, do nosso coração. Peça para o Senhor nessa manhã te livrar disso. Peça para que o Senhor nos limpe dessas coisas pequenas, tacanhas, medíocres que estamos vivendo em nosso país, em nossas famílias, em nossas igrejas.
Que o Senhor venha nos dar sabedoria para que possamos vencer. Fale com Deus nessa manhã. Peça sabedoria, peça inteligência. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Senhor, nos faça caminhar em sabedoria. Este é o ano de firmarmos os nossos passos no Senhor. Senhor, fala a cada um de nós essa manhã. Visita, Senhor, aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Senhor, comece a mudar, Senhor, a cada coração. Comece em mim essa grande obra. Muda, Senhor, os meus pensamentos, o meu coração. Tira, Senhor, aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu quero ouvir os Teus estatutos. Senhor, eu quero ser aprovado nesta prova. Senhor, que venha sobre cada um de nós, Pai. Senhor, a bênção, a Tua graça. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Não porque somos merecedores, mas pela Tua graça. O Senhor é bondoso. Mesmo quando murmuramos, mesmo quando nos queixamos, mesmo quando caminhamos errado, a Sua misericórdia ainda está sobre nós. Mas, Senhor, nos ajude a sermos mais do que vencedores. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus.